Igreja, glória a Deus, aleluia. Quando lemos os Salmos 46, vemos o nosso Deus se revelando por meio desses salmos como um Deus que Ele é uma fortaleza, Ele é uma rocha, um Deus que Ele é um socorro bem presente no momento da necessidade ou adversidade acerca de alguém. E esses salmos revelam Deus que Ele está presente para socorrer todo que neles confia, que todo que neles espera. E quando lemos os Salmos 46, vamos entender que esses salmos foi escrito, irmão José, diante de um cenário de tristeza, de aflição e de preocupação. Era um cenário a qual a guerra era iminente contra o povo de Israel. E quando a guerra era iminente diante desse povo, grande destruição por meio dessa guerra traria ao povo de Israel. Então, quando lemos os Salmos 46, entendemos o sentimento ou a preocupação ou até mesmo a confiança que o salmista que estava entoando essa adoração estava dizendo que o cenário que eles estavam vivendo era esse cenário. E quando vemos que os Salmos ele foi atribuído a uma família conhecida pelo nome de Corá. Corá era uma tribo que existia no tempo de Moisés. Moisés, que conhecemos, sabemos que foi o primeiro líder a qual tirou o povo da escravidão do povo do Egito, levando até a terra prometida. E dentro da época de Moisés, havia uma família pelo nome de Corá. Corá era alguém que era levita daquele tempo. E o levita ele tinha um ofício. O ofício que o levita tinha era trabalhar dentro do santuário do Senhor. Ele era um auxiliar do sacerdote. O sacerdote era aquele que pegava a expiação, o sacrifício do povo. Naquele tempo, quando nós queremos adorar ao Senhor, ou ofertar a Deus com nossa adoração, ou pedir remissão diante dos nossos pecados, das nossas ações, nós ofertava um animal. Esse animal era levado diante do templo. E o sacerdote ele pegava o animal conforme a transgressão ou pecado cometido e era oferecido diante do altar do Senhor. E os levitas daquele tempo eram o auxiliar desse santuário. E eles eram alguém que vivia pela a porção daquilo que Deus dava para com eles. Todas as tribos tinham a repartição da terra prometida, do teu lugar que Deus prometeu. Mas o levita ele era alguém que vivia da providência direta diante do Senhor. Ele vivia daquilo que o templo produzia naquele tempo. E a história de Corá vai dizer que Corá ele vai se rebeliar contra a maior autoridade que tinha de Israel, que era Moisés. E por conta dessa atitude, desse motim que ele vai ter contra a autoridade que era de Moisés, ele vai então reunir alguns homens para tentar diante dessa liderança que era Moisés. E Deus dá a Corá, diante dessa punição, da transgressão que ele tentou diante da vida de Moisés, ele abre a terra, coloca Corá dentro e todos aqueles que fez parte dessa rebelião vai ser engolido diante da terra. A Bíblia diz que os filhos de Corá não participou de tal rebelião como essa. E por conta disso, Deus ele vai poupar então a família de Corá. Então entendemos que a história, que Corá ele foi engolido diante da terra pela rebeldia que ele teve diante do líder de Israel naquele tempo. E a Bíblia diz que os salmos foi atribuído à família de Corá. Os teus filhos pode ter escrito os Salmos 46. Alguns dizem que também foi Asaf. Asaf foi um dos maiores líderes, regente do coral que tinha dos levitas naquele tempo. Mas a Bíblia diz então que os teus filhos foram atribuídos esse salmo. E quando vemos a história de quando foi escrito os Salmos 46, foi quando o rei Senaqueribe, rei é esse que era o rei do povo assírio. Esse rei era um rei que era um rei mau, era um rei que era tão cruel que todo mundo temia diante desse rei. E quem era o rei do povo de Israel naquele tempo? Era o rei Zedequias. Zedequias é um dos últimos reis que andou reto, temente perante ao Senhor. O rei Zedequias, ele estava na frente do povo de Judá, mas o povo que estava sendo conduzido por Senaqueribe era um povo tão numeroso, era um exército que tinha uma capacidade tão tremenda. Israel perto do povo assírio era pequeno, era menor. Então, sabendo o povo de Israel que se fosse
pelas forças humanas, pela tua capacidade, não teria como vencer aquela batalha, porque o povo assírio era um povo que tinha capacidade, o povo assírio era um povo numeroso perto do povo de Israel. Então certamente a guerra estava iminente, e certamente a destruição, a perda do povo de Israel também estava iminente aos olhos humanos. Mas sabemos a história que Zedequias, que era um rei temente diante do Senhor, quando ele vê a situação, Israel sendo tomada, ele vai então adorar ao Senhor e vai sacrificar a Deus, porque ele era alguém que era temente. Ele vai se juntar com o profeta Isaías, e Isaías vai fazer um holocausto para a adoração diante do Senhor. E a Bíblia diz que no decorrer da noite, o anjo do Senhor vai ferir 180 mil do povo assírio, e depois que o anjo do Senhor aniquilou todo o povo que era assírio, e todo o restante que tinha, eles foram dissipados, eles foram embora, e soube que o Senhor era o Deus que era o Deus do povo de Israel, e Deus venceu aquela batalha, sem que o povo precisasse lutar. Deus venceu a batalha de Israel, somente pela adoração e o sacrifício que o rei Zedequias, juntamente com Isaías, sacrificou ao Senhor. Então Salmos 46, entendemos que é um salmo de guerra, é um salmo de batalha, é um salmo de luta, porque quando o salmista diz que o Senhor é meu socorro bem presente na hora da adversidade, ele estava dizendo: meu Deus é um Deus que está perto, não está longe. O meu Deus é aquele que socorre, aquele que precisa, aquele que necessita. O meu Deus, ele está com a mão estendida para poder ajudar aquele que precisa. O ouvido do Senhor não está tampado ou agravado para qual Deus não consiga ouvir. Ele estava dizendo que no meio de uma guerra, de uma batalha, onde a destruição, onde a morte tomaria conta de todo o povo de Israel, ele estava dizendo: o Senhor é aquele que socorre, o Senhor é aquele que ajuda, o Senhor é aquele que auxilia, o Senhor é aquele que está quando nós precisamos. E mesmo diante de um cenário como esse, Deus, ele entrou na batalha, entrou para dar vitória diante do povo de Israel. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade que você se encontra nessa noite de hoje, mas o Salmos 46 é o salmo que vai te dar força. O Salmos 46 é o que vai te encorajar diante dessa situação. O Salmos 46 é o que vai dizer para você: o mesmo Deus que feriu 180 mil para o povo de Israel diante do povo assírio, é o mesmo Deus que ele entra na tua batalha, é o mesmo Deus que entra na tua peleja, é o mesmo Deus que entra diante da tua luta. Qual é a luta que você entrou aqui nessa noite de hoje? Qual é a perseguição que você está vivendo? Qual é o apedrejamento que tem feito sobre você? O nosso Deus, ele diz para você: eu pelejo por ti, eu luto a tua batalha, eu luto a tua causa. Eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus, Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos é ele, é o nosso Deus. O Deus de Israel é esse, é Deus de luta, é Deus de peleja, é Deus de batalha. Ele está dizendo: é eu que pelejarei por vós. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a batalha, mas uma coisa é certa, que diante do nosso Deus Todo-Poderoso já caiu por terra um gigante. Diante do nosso Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai liberar a vitória sobre a tua vida. A luta parece ser grande, a luta parece ser impossível, mas para o Senhor não há nada que seja impossível para Ele. Diante dessa luta que você está enfrentando, Ele está dizendo: para mim eu posso fazer e vou resolver. Só basta você entender quem é que peleja por você, porque o povo de Israel não precisou tocar, não precisou batalhar nada. Quem batalhou para o povo de Israel foi o Senhor, foi Deus Todo-Poderoso. E da mesma forma que Deus batalhou para o povo de Israel, é o Deus que batalha a tua luta, é o Deus que batalha a tua peleja. E como vamos vencer a nossa batalha? É da mesma forma que o povo de Israel venceu, é com adoração, é com sacrifício, é com adoração, é com sacrifício, é com adoração, é com sacrifício, é com adoração e sacrifício, é com adoração e sacrifício. Você não vai lutar é com as armas humanas, você luta é com as armas espiritual. A arma espiritual do cristão é a adoração e oração, é a adoração e oração, é a adoração e oração. E quando você está adorando, enquanto você está orando, Deus ele está operando, Deus ele está manifestando. Você está aqui adorando, você está aqui orando, e o Senhor já está entrando na tua peleja, na tua causa, e pelejando por vós. E há momentos, igreja, na nossa vida, que tudo o que nós precisamos é de uma ajuda, de um auxílio. Porque quando vemos no versículo 1 que o Senhor é meu socorro bem presente na hora da adversidade, quem não precisa de ajuda quase todo o tempo, quase todo o tempo. E quando ele fala que Ele é o nosso socorro,
evangelista Ricardo, bem presente, ele está dizendo que não é uma probabilidade, mas sim uma certeza. Porque quando dependemos às vezes de um homem, de alguém para nos ajudar a socorrer, talvez essa pessoa pode até falhar, possa até não nos ajudar, não porque não queira, mas o nosso Senhor é aquele que a todo tempo, a todo momento, Ele está perto, Ele está próximo e Ele é capaz de ajudar. Aleluia! O auxílio bem presente diante da vida de alguém, não há um auxílio maior do que o nosso Deus. Muitas das vezes colocamos a nossa confiança diante da vida de alguém. Às vezes até o nosso chefe não pode nos ajudar, Jesus. Às vezes um amigo não pode nos ajudar. Às vezes alguém de casa não pode nos ajudar. Às vezes um vizinho não pode nos ajudar. Às vezes alguém que faça parte do nosso cotidiano não pode nos ajudar. Mas o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é aquele que te ajuda a todo tempo, a toda hora. O nosso Deus, Ele está disponível para aquele que adora, para aquele que clama. O Senhor, Ele é 24 horas, está perto, está contigo para ajudar você diante dessa necessidade. E nessa noite de hoje, eu não sei qual é a adversidade que você está vivendo, mas uma coisa eu quero enfatizar diante da palavra do Senhor: o teu socorro é o Senhor. E se o teu socorro é o Senhor, Ele está bem presente diante da tua situação. Ele está contigo diante dessa adversidade. Ele vai te ajudar. Ele vai fazer você atravessar esse momento de calamidade, esse momento de dificuldade. Quem ajuda você é o Senhor. Ele está contigo, Ele está com você, Ele está lá diante daquele problema, Ele está de lá diante daquele cenário para te dizer: eu sou o socorro, eu sou a providência, eu sou aquilo que você precisa. Talvez você chegou diante desse cenário dizendo: Senhor, eu estou precisando de uma providência financeira. Ele está dizendo: eu sou o banco, eu sou aquilo que você precisa, porque Ele vai dizer na tua palavra que dele é o ouro e dele é a prata. Ele é o Senhor, aquilo que você precisa, Ele pode te socorrer, Ele pode te ajudar, Ele pode ajudar você. E a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente. Igreja, quando passamos na frente de hospitais, vamos ver um nome escrito: Pronto Socorro. E quando nós olhamos o hospital que vemos Pronto Socorro, entendemos que é um lugar que socorre pessoas diante de uma necessidade. E geralmente a necessidade daquele que procura o Pronto Socorro é diante de uma enfermidade ou alguma doença. E quando o corpo ele está doente, ele está enfermo, vai trazer sinais em carne de dor, tristeza diante do corpo. Porque quando alguém está doente, o corpo ele reclama, vai trazer sinais acerca dessa situação. E sabemos que o único lugar diante da terra que socorre pessoas diante de um cenário como esse é o hospital. Porque lá há remédio, ajuda, auxílio, especialidade diante de alguma enfermidade, porque a pessoa entrou diante daquele lugar. Então certamente vemos sempre quem está doente que o pronto socorro é o hospital. E Jesus ele estava pregando para o povo dizendo que eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. E quando entendemos isso, entendemos que Jesus ele é o pronto socorro da humanidade. Jesus ele é o especialista daquilo que eu e você precisamos nessa noite de hoje. Eu não sei qual é a especialidade que você tem buscado, mas Ele diz para você: eu sou o cardiovascular daquilo que você precisa. Eu não sei qual é a especialidade que você tem procurado, mas Ele é o pediatra para a tua criança, para o teu filho. Eu não sei qual é a especialidade que você tem buscado, mas o pronto socorro que é Jesus de Nazaré, Ele é capaz de arrancar o câncer da vida de alguém. Eu não sei qual é a especialidade que você tem buscado, mas o nosso Jesus é aquele que é capaz de entrar diante do sangue da vida de alguém e tirar a enfermidade daquilo que a pessoa está vivendo. Tem pessoas que já buscou ajuda diante do SOME e Deus e talvez o homem já desenganou diante da medicina, mas já cansamos de ver relatos que Deus ele faz milagre, que Deus opera, talvez até mesmo sobre a nossa vida. Quem já não viveu um milagre no Senhor? Algo inexplicável que já aconteceu, porque quando algo inexplicável acontece sobre a vida do ser humano, é um milagre, é uma intervenção divina. Porque milagre, meu irmão Josias, não se explica, não se fala, milagre ele se vive. E quantos milagres eu e você, igreja, já não vivemos? Essa é a especialidade de Jesus para dizer para alguém: eu sou pronto socorro. Qual é a necessidade que a igreja precisa nessa noite de hoje? O teu auxílio
auxílio bem presente que socorre você diante dessa situação é o Senhor. Talvez não seja até mesmo para você diretamente, mas para alguém que está dentro da tua casa, ou para alguém que você conhece. Você vai dizer para essa pessoa que o pronto socorro de Jesus de Nazaré, ele está aberto 24 horas para poder curar, para entrar com milagre, para entrar com providência. O nosso socorro bem presente, Jesus de Nazaré, ele está dizendo: a especialidade de Jesus é trazer cura, é trazer libertação, é entrar com milagre, é entrar com providência. E essa é a especialidade de Jesus de Nazaré. Não há nada que ele não possa fazer. Não é como os médicos que tem todo o teu conhecimento, mas tem situações que eles mesmos não conseguem explicar. Tem situações que ele vai dizer: é fase terminal, não tem mais nada como fazer. Meu pai já morreu do câncer, eu sei como que foi. Chega um momento, um tempo, os médicos vai dizer: está desenganado diante da medicina. Mas naquele tempo eu não conhecia Jesus, naquele tempo ainda não era servo do Senhor. Mas hoje eu conheço Deus, que ele é capaz de reverter qualquer quadro, ele é capaz de reverter qualquer situação. O mesmo Deus que levantou Lázaro daquela tumba, ele é capaz de levantar alguém que se encontra nessa situação. Só basta você nessa noite ter fé, só basta nessa noite você crer. Para o Senhor não há nada que é impossível, ele é o próprio socorro. Outras vezes, igreja, eu e você estava passando por luta, por aflição, e nós batemos na porta do pronto socorro, que é Jesus dizendo: Senhor, me socorre, meu Pai, dessa aflição, dessa preocupação, desse cenário, dessa situação que eu estou vivendo. E quando você menos espera, o de repente de Deus chegou, e ele manifesta a tua glória e teu poder, e diz: o pronto socorro, o teu socorro bem presente na hora da adversidade chegou. E ele chega para dar vitória, ele chega para mudar, ele chega para fazer acontecer. E ele chegou nesse dia de hoje para dizer: eu estou aqui presente para socorrer você diante daquilo que você precisar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Santo. Havia um desenho, uma série de TV que nós assistíamos, creio que toda a igreja já viu, conhecida, que o autor daquele programa era o Bolanhos. Bolanhos, ele vai fazer um desenho que era o Chapolin Colorado. Sabemos o que é, fez parte da nossa infância. E o Chapolin Colorado, ele aparecia sempre diante da necessidade daquele que pedia por socorro e ajuda. Quando os malfeitores estavam operando a tua maldade diante do cenário de Chapolin, a pessoa gritava: quem poderá nos ajudar e quem poderá nos socorrer? E aparecia Chapolin Colorado dizendo: sou eu. E ele chegava como uma ajuda, como um auxílio. Bom seria que se fosse desse jeito, dessa forma. Mas sabemos que Chapolin Colorado é apenas um programa de TV. Sabemos que Os Vingadores é apenas um filme para entretenimento para aqueles que tudo que assistem. Gostamos muito da história de superpoderosos que pode ajudar a humanidade, ajudar as pessoas acerca de alguma situação. Crescemos ouvindo e assistindo que superpoderosos são aqueles homens que podem voar, aqueles homens que têm uma força inabalável, inquestionável. Mas depois que crescemos, aprendemos que o único que tem poder, o único que é o superpoderoso de toda a humanidade é Jesus de Nazaré. Ele é o único que pode te socorrer, ele é o único que pode te ajudar, ele é o único que está contigo. O nosso Deus é o Deus que tem todo o poder. O nosso Deus é aquele que te ajuda acerca de toda necessidade. O resto é apenas entretenimento. Mas o nosso Jesusão, ele é real, ele é verdadeiro. Ele é aquele que é capaz de mudar o cenário da vida de alguém. Ele é aquele que é capaz de mudar a situação de uma guerra iminente. O nosso Deus, ele tem todo o poder e toda a capacidade. Dá uma palavra, ele criou toda a humanidade. E se ele lançar uma palavra, ele pode destruir tudo. Porque o nosso Deus, ele é todo poderoso. Glória te damos a Deus Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. E uma verdade, igreja, que a primeira coisa que nós queremos que Deus faça diante da nossa vida, irmão Josias, é mudar o cenário do que estamos vivendo. Porque quando o cenário está de tristeza, de dor, ou cenário de destruição, até mesmo de perca, e a gente clama para o Senhor e quer que o cenário seja mudado. E quando lemos no Salmos 46,
Vamos entender que não é que Deus primeiramente Ele vai trabalhar acerca do cenário, Ele tem o poder e a capacidade de fazer qualquer coisa. Só que o que Deus Ele quer trabalhar é tirando da angústia e a necessidade do que a pessoa se encontra. Porque o cenário pode ser de tristeza e está gerando dor e aflição sobre a tua vida. Mas Ele vai primeiramente a mudar aquilo que precisamos dentro de nós. Porque antes de mudar o cenário, Ele tem que mudar dentro de nós, como que nós vai lidar diante daquele cenário. O que muitas das vezes nós não entendemos, não aprendemos a lição diante do Senhor, que antes de Ele mudar alguma coisa, Ele precisa mudar algo que está dentro de mim. E quando Ele muda algo que está dentro de mim, irmão Ricardo, Ele vai mudar a minha fé, a minha capacidade, a minha confiança, a minha autoestima diante do Senhor. Porque Deus Ele trabalha assim, Ele não vai simplesmente assoprar o vento e mudar o cenário que você está vivendo, mas Ele vai chegar e vai te confortar diante dessa situação. Ele vai consolar a tua alma diante dessa necessidade. Ele vai gerar em você a fé que você precisa para poder passar essa situação. E depois que Deus Ele opera diante disso, Ele vai operar diante da tua necessidade. Primeiro Ele opera dentro de você para te dar capacidade, dizendo: eu sei que o cenário é de tristeza, de dor e de aflição, mas calma, eu estou chegando para consolar a tua alma. Calma, eu estou chegando para tirar a tua angústia. Calma, eu estou chegando para tirar essa preocupação. Eu preciso trabalhar dentro de você primeiro, minha filha. Eu vou tirar de você a preocupação que você estava vivendo. O cenário é caótico, eu já sei. O que eu preciso de você é uma fé mais forte. O que eu preciso de você é que você olhe somente para o propósito e para o projeto. O que eu preciso de você é que você tenha autoestima, mesmo quando a situação está para baixo. O que eu preciso de você é que você leva teus olhos para o alto e saiba que teu socorro vem do Senhor. E quando você entender isso, e Deus manifestará a tua glória diante desse cenário caótico, Ele está dizendo: a tua fé agora que vai fazer esse cenário voltar, porque Ele trabalha por mim na tua fé. Aí quando a fé estiver mais forte, uma fé inquestionável e inabalável, Ele vai dizer: é você que vai mudar esse cenário, é por meio da fé. Você trouxe a confiança plena diante daquele que pode resolver, daquele que pode resolver, Jesus de Nazaré. E agora Ele diz: a tua fé vai gerar o teu milagre, a tua fé vai gerar aquilo que você precisa, a tua fé vai trazer a mudança dessa situação. Aleluia! Estou terminando, igreja. Aleluia, Jesus. Martinho Lutero, ele compôs um louvor através do Salmos 43, e o nome desse louvor que ele vai trazer, meu amigo Ricardo, mais conhecedor do que eu: Castelo Forte é o nosso Senhor. E sabemos que Martinho Lutero foi o reformador da nossa igreja, conhecida hoje como protestante. Ele compõe esse louvor: Castelo Forte é o nosso Senhor. E quando falamos de castelo, igreja, vamos entender que naquele tempo era uma fortaleza, vamos se dizer, quase impenetrável. Esse castelo servia para trazer segurança para aqueles que estavam dentro. E naquele tempo era um tempo de guerra, tempo de batalha, e cada um tentava se defender ou se esconder da forma que dava. Mas aquele que constituía um castelo, ele estava guardado acerca de toda ameaça iminente que viesse sobre ele. E quando o salmista diz que Deus é como a minha rocha, como o meu castelo, e quando Lutero ele também diz que castelo forte é o nosso Senhor, ele coloca Deus numa posição que Ele é uma fortaleza impenetrável, fortaleza que nos guarda, nos protege acerca de toda ameaça que há. E o que eu quero dizer para você nessa noite de hoje, que a fortaleza que é Jesus de Nazaré sobre a tua vida, que nenhum mal poderá entrar diante do teu lar, da tua casa, da tua família, porque Ele é uma fortaleza impenetrável. Não há força bélica diante dessa terra que é capaz de atravessar a proteção de Deus sobre a vida de alguém. Não há bomba nuclear que é capaz de penetrar aquilo que Deus guardou, porque a força de Deus é maior acerca de tudo. Se você teme acerca de uma situação, ou teme acerca de alguma circunstância, a proteção de vida de Deus, ela é mais forte, é mais poderosa acerca de tudo que é sobre a terra. A força de Deus é mais forte do que o exército. A força de Deus é mais forte do que qualquer arma inventada diante do homem, porque a proteção
proteção de Deus é uma proteção divina, que não tem como atravessar sequer de uma forma natural. A força de Deus, nem que Satanás tem força para poder atravessar aquilo que Deus já protegeu. E a proteção de Deus está sobre você, está sobre o teu lar, está sobre a tua casa. E diz a palavra do Salmos 91, que praga alguma chegará diante da tua tenda, porque aos teus anjos darão ordem. O Senhor é que te guarda, o Senhor é que te livra, e você está guardado pela rocha, e você está guardado pela fortaleza, e a fortaleza é Jesus de Nazaré. O inimigo vai bater naquela porta e vai bater em retirada. Ele vai vir para um caminho, mas por sente ele é obrigado a sair, porque a proteção de Deus está sobre você, mulher. E essa proteção é impenetrável. Não importa se levantou 180 mil assírios para tentar contra Israel, o anjo do Senhor vai aniquilar somente numa espada. É esse anjo que te guarda, é esse anjo que te protege, é esse Deus que vela por você. E o nosso Deus, ele diz para você: você está guardada, é diante da fortaleza do Todo-Poderoso. Aleluia. Santo, santo. Igreja, para finalizar, tem uma história que eu gosto muito, estudo bastante, que é acerca do Holocausto, meus irmãos. A história um pouco de Hitler até me fascina. Sabemos que ele foi o homem, tem a sua tipologia como se fosse o anticristo, foi um dos perseguidores, foi o que maior trouxe catástrofe pela humanidade. Não existe um outro homem que fez tanta crueldade como esse homem, de perseguir o povo de Deus, porque o povo judeu é um povo escolhido diante do Senhor. E quando você vai estudando um pouco acerca de quem era esse homem, de como aconteceu, e você vai pegando alguns relatos, vai ter história de pessoas que vivenciou diante do Holocausto. E sabemos que o Holocausto era um lugar que colocava o povo judeu para trazer a morte, mas antes disso eles faziam todo tipo de crueldade com as pessoas daquele lugar, com crianças, jovens, mulheres e todo mundo. Eles não tinham piedade. Sabemos a história que Hitler era nazista, ele queria aniquilar o povo judeu daquele tempo. E há um campo de concentração maior que tinha, que era Auschwitz. Existia outros, só que o maior campo de concentração era nesse lugar. E nesse lugar, diante dos relatos, quando você vai estudando, pesquisando, e havia um homem com a sua família, Ricardo, um homem temente ao Senhor. Eles não acreditam em Jesus como o nosso Salvador, mas eles creem em Deus único como Criador de todas as coisas. E esse homem muito temente a Torá, que é o Pentateuco, onde está a fé do povo judeu, e diante do cenário de tristeza, porque a morte ali era iminente, ele estava diante do batalhão de fuzilamento, e ali já era o fim da vida deles, carnal, não espiritual. E mesmo diante de uma situação que traz medo, preocupação e desespero acerca de qualquer um, nós temos medo de passar por situações pequenas, até mesmo uma enfermidade, uma doença, uma cirurgia, alguma coisa. Então imagina você diante de um cenário que você sabe que ali é o fim da tua vida, e não somente sua, mas da tua família. Porque esse homem, quando eu vi o relato, até me emocionei, não só foi deles, teve outros também, mas esse homem estava com os dois filhos, estava com a tua esposa, e juntamente com ele tinha mais pessoas. Só que aqueles homens que eram os carrascos de Satanás, não entendiam porque havia uma alegria diante do rosto daquele povo. Não entendiam porque a face dele resplandecia uma luz que ninguém poderia entender. Nós estamos aqui trazendo dor, sofrimento e vamos levar à morte essa família, esse povo, mas mesmo assim eles continuam tendo essa alegria, esse prazer. Como eles conseguem, mesmo diante de um cenário como esse, transbordar aquilo que tem de bom, que é a presença do Senhor diante daquela situação. E aquele homem, diante daquela situação, meu amigo Ricardo, poderia ter temido, não estou falando que talvez não teve medo dentro da tua alma, do teu coração, só que ele era o cabeça daquela família, e o filho olha para ele com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: meu pai, o que vai ser? Ele vai e consola o teu filho com uma palavra. A filha dele também, que estava diante dele, vendo aquela situação, ele vai e consola também a outra filha. A mulher que estava diante daquela situação, que colocou a tua confiança plena diante do homem, também vai consolar diante daquela situação.
Aí a história, meu amigo, você vai entender como que ele consolava aquela família, o que ele dizia para trazer tão conforto diante da morte, da tristeza que iria acontecer. Ele estava recitando para a família o Shema Israel. Ouve Israel, é uma oração do Eterno, é uma oração do Todo-Poderoso. A morte estava para chegar, mas não tirou deles a vontade. Não tirou deles a alegria que eles tinham diante do Senhor. A morte estava para chegar, mas ele sabia: aqui não é o fim, aqui é meu início. Eu vou morar na glória. Vocês podem tirar a minha vida carnal, até mesmo da minha família que está aqui, mas não vai tirar de mim a alegria que eu tenho diante do Senhor. Deus não mudou o cenário daquela família, mas deu capacidade de enfrentar a pior situação da vida de alguém. Então entenda, igreja, tem situação na tua vida que Deus ele não vai tirar, mas ele vai te dar a capacidade de você enfrentar esse cenário que você está vivendo. Paulo ele diz em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. É Deus que te dá capacidade, é Ele que te dá força. Paulo estava dizendo: eu passei por naufrágio, mas eu sobrevivi porque Deus é comigo. Eu passei fome e necessidade, mas eu sobrevivi porque Deus era comigo. Então entende, igreja, a tua fortaleza, a tua força vem do alto. Não importa o cenário que você está vivendo, o que o cenário não vai tirar de você é a força que habita dentro de você. E essa força é o socorro bem presente. E esse socorro chama Jesus. Esse socorro é o Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui para dizer por mim da tua palavra: eu estou contigo nessa peleja, eu estou contigo nessa luta, eu estou contigo nessa situação, e eu vou te ajudar, eu vou pelejar. O versículo 10 vai dizer: aquentai-vos e se verá que o Senhor é Deus. Ele está dizendo: você quer, não te preocupa, tenha calma, o teu socorro chegou, o teu socorro chegou, o teu socorro chegou, o teu socorro chegou. Você chegou aqui talvez com preocupação diante da alma, mas a palavra de Deus para você é: o socorro onde Deus chegou. Ele está dizendo: fica tranquila, não se apavora, minha filha, não tenha medo da circunstância. Está esquecendo o Deus que você serve, está esquecendo o Deus que te livrou, está esquecendo o Deus que te ajudou, está esquecendo o Deus que está aqui. Deus está dizendo para a vida de alguém: o mesmo Deus que fez por você ontem, o mesmo Deus que fez por você agora, é o mesmo Deus que vai fazer por você amanhã. Ele está dizendo: apenas continua colocando a tua confiança plena diante do Senhor, que Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está com você. Aleluia! Com a permissão do Ricardo, eu gostaria de convidar a Débora aqui para estar louvando mais um louvor. Com esse louvor, eu gostaria de colocar, amada igreja, quem puder colocar sobre os pés. Quero fazer um minuto de oração para agradecer por todos os benefícios que Deus tem nos dado. Quero agradecer por esse Deus ter nos sustentado até aqui, igreja. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Pai, graça te damos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, por ele estar aqui se alegrando diante da tua